Pronto. Dando continuidade aí, nós vamos falar sobre a depressão. A depressão é um transtorno do humor caracterizado por angústia, desânimo, rebaixamento do humor, que é um humor triste, e pela perda de interesse, prazer e energia diante da vida, tá? Então, aqui, nós relembramos aquelas fases, né, da depressão. Nós temos a depressão leve, nós temos a depressão moderada e nós temos a depressão grave. A leve, o paciente ele consegue vivenciar, controlar a doença e ter a sua rotina, desenvolver a sua ocupação, né, o seu trabalho. A grave, ou a moderada, o paciente ele consegue controlar a doença, viver sua rotina, desenvolver o seu trabalho, porém ele tem momentos de crise, onde ele abandona sua rotina e onde ele abandona o seu trabalho, tá? E a grave ou gravíssima é quando realmente o paciente, né, apresenta uma tristeza patológica, onde muitas vezes ele perde o interesse, né, pela vida, não cuida da higiene, não cuida da alimentação, não cuida da sua aparência, tá? Realmente ele perde, como diz aí, perde o prazer e a energia de viver. Dentro da depressão, existe o que a gente chama de falta de informação. O desânimo, o isolamento e o desinteresse por questões importantes como família, emprego e saúde, sem uma explicação clara e objetiva, fazem com que a pessoa com depressão seja vista como preguiçosa, acomodada, como alguém cheia de frescura ou que não tem o que fazer, tá? Então, muitas vezes, o paciente ele está apresentando esse desânimo. O próprio desânimo causa uma falta de energia para essa pessoa, uma vitalidade, e ela não consegue reagir a esse desânimo. O que para algumas pessoas são mal interpretadas, essa sintomatologia. Fazem com que essas pessoas achem tudo isso aí, que o paciente não faz porque não quer, porque é preguiçoso, porque é acomodado, porque inventa a sua doença, tá? Então, na depressão, nós temos aí, no senso comum da depressão, nós temos aí os dois extremos. Aquela pessoa que apresenta a sintomatologia da depressão, mas que a família ou a própria sociedade ignora, achando que é preguiça ou comodismo, e nós temos o outro extremo, aquela pessoa que não apresenta sintomas de depressão, porém apresenta um desânimo, uma tristeza, volta e meia, e daí a sociedade ou a família já classifica como uma pessoa depressiva, certo? Veja que a falta de informação para os dois casos, tá, precisa ser sanado e cabe a nós, profissionais da saúde mental, trabalharmos em cima desses casos, tá? Orientando a comunidade, orientando a família, fazendo palestras em grupo para que essa informação chegue o mais longe possível. De acordo com os dados aí, a depressão irá atingir 15 a 20% da população mundial, né? Esse dado aí nós tínhamos em 2020, certo? E ela ocupa o segundo lugar entre as causas de ônus geradas por doenças degenerativas e mortes prematuras, segundo a OMS, tá? Existe também um artigo que relacionado à assistência social, tá? Que fala que, de acordo com os benefícios, o que as pessoas que desenvolvem, que arrecadam mais benefícios são as pessoas com transtorno depressivo, tá?
que são mais beneficiadas aí com relação ao, à sua renda, tá? E daí, pessoal, devido a essa má informação, eu trouxe esse slide aqui para nós, certo? Para que a gente veja e debata. Tristeza é uma reação emocional normal às inúmeras situações frustrantes que a vida nos coloca. Esse período não costuma exceder 6 a 8 semanas e quase sempre a pessoa tem consciência dos motivos que causaram o seu sofrimento. Isso é tristeza normal, tá? Uma tristeza que todos nós que somos normais, que não temos diagnóstico de transtorno mental, podemos passar, tá? Já a depressão apresenta maior intensidade, relevando angústia, autodesvalorização, desmotivação, que podem se proteger por meses ou anos, comprometendo a vida pessoal, social, profissional e familiar do deprimido. Carrega conteúdos inconscientes e processos psicológicos. Essa situação frequentemente requer apoio profissional, tá? Então, daí a gente começar, né, a disseminar essa informação para que as pessoas não fiquem dando diagnóstico de depressão a quem está com tristeza, tá? E conceituando a pessoa como preguiçosa ou acomodada que tem depressão, ok? E daí, relembrando a questão fisiológica, né, o fator causal aí, nós temos a questão dos neurotransmissores, né? Então, os neurotransmissores ocorre uma diminuição do fluxo desses neurotransmissores, onde tanto o neurônio produtor quanto o receptor, eles irão ter menos neurotransmissores, tá? E daí os neurotransmissores que menos, né, são produzidos e que vêm a causar a depressão, nós temos aí a serotonina. A serotonina, ela interfere no humor, na ansiedade e no comportamento agressivo. Desordens de humor aparecem com a diminuição da liberação de serotonina no sistema nervoso central. O apetite é reduzido por drogas que elevam a serotonina no encéfalo. Comportamento agressivo e suicídio são ocasionados pela redução dos níveis de serotonina, tá? Então, veja que a serotonina ela é responsável pelo nosso humor, tá? Pelo nosso comportamento. À medida que o fluxo da serotonina ela diminui, nós iremos apresentar esse comportamento. Labilidade afetiva, tristeza, que pode se desenvolver numa tristeza patológica. Vamos perdendo a energia, o prazer pela vida, tá? E muitas vezes o comportamento agressivo, ele é ocasionado, além da diminuição da serotonina, pela questão da hostilidade com que esse paciente é tratado. Com que as pessoas que convivem com ele interpretam a doença. Tá? Outro neurotransmissor que é atingido aí pela depressão, nós temos a noradrenalina, tá? A noradrenalina, ela também entra aí com alteração do humor, certo? Então, ela interfere no humor do paciente, reforçando aí os mesmos sintomas. Tristeza, que se desenvolve em tristeza patológica, falta de energia, falta de vitalidade, tá? Somado, né, aos neurotransmissores, nós temos a questão dos determinantes. Os determinantes que nós já trabalhamos com eles, tá? Os determinantes físicos ou biológicos, a questão do ambiente que o paciente é inserido e a questão psicológica do paciente,
né? Então, aqui nós temos os fatores físicos, ou, desculpe, psicológicos e sociais, a questão do paciente receber uma ajuda ou não das pessoas que convivem com ele, né? De ser bem interpretado com relação à sintomatologia e daí ser acolhido e a família ajudá-lo no tratamento, a buscar uma ajuda, ou então a família ignorar totalmente essa sintomatologia, tá? Temos as questões genéticas, certo? Onde a gente sabe que quem tem pais de primeiro, ou desculpa, quem tem pais com transtorno mental tem uma predisposição maior a desenvolver esses transtornos mentais, tá? E especificamente nós temos a questão da mulher, onde a mulher, devido a ela somatizar muitas obrigações durante o seu dia, tá? A questão de filhos, a questão dos afazeres domésticos, a questão de muitas vezes trabalhar fora de casa, então ela vai apresentando uma carga maior de responsabilidades, e daí essa questão dos neurotransmissores diminuírem aí com relação ao seu fluxo, né? Eles somatizam muitos problemas, muitas responsabilidades, além da questão hormonal, tá? Onde a mulher, quando há uma instabilidade hormonal aí no período menstrual, no período da menopausa, né, ela diminui aí a questão do humor, tá? Aliás, diminui não, ela altera o humor, tá? Então, tem mulheres que isso é mais intenso, tem mulheres que isso é menos intenso, certo? Com relação às doenças crônicas, tá? Vivenciar um estresse constante, sofrer com dores, debilitação ou incapacidade física, medo de morrer e alterações no estilo de vida são alguns dos problemas que um portador de doença crônica sofre. E com relação aos traumas, situações traumatizantes como sequestro, abuso sexual e violência são pontos-chave para o surgimento da depressão, principalmente em pessoas que têm antecedentes familiares da doença. Então, veja aí que a questão, né, de você receber um diagnóstico, tá? Uma doença crônica, isso pode alterar a questão do humor desse paciente. E esse paciente desenvolver aí uma depressão devido a ele não ter mais energia para lutar com essa doença. Tá? Então, como comorbidade, aí entra a depressão. E com relação ao trauma, a gente já falou lá no TEPT, né, no transtorno de estresse pós-traumático, que os traumas, a repetição desses traumas pode vir a desenvolver aí uma depressão como comorbidade. A questão do abuso do álcool e ou drogas, né, podem levar a uma sensação de euforia e após algumas horas o organismo sofre uma queda brusca dessa substância, o que explica o porquê a pessoa sente uma profunda tristeza após o uso de drogas. Além disso, usar essas drogas piora o quadro depressivo e a resposta ao tratamento da depressão. Tá? Então, a gente sabe que a questão da abstinência ela traz para o paciente essa alteração do humor, tá? Então, no período da abstinência, o paciente não vai sofrer só problemas fisiológicos, ele vai sofrer psicológicos também, tá? E daí vem a questão da alteração do humor, vem a questão da agressividade, vem a questão da irritabilidade. Os sintomas. Os sintomas, eles são agrupados, né, com alguns pontos, tá? Então, sintomas relativos e relacionados ao humor. O paciente apresenta-se emotivo, choro fácil e frequente, angústia, ansiedade, sentimentos de tédio,
apatia, que é indiferença afetiva, anedonia, incapacidade de sentir prazer, irritabilidade aumentada, ruídos e vozes, e sentimento de falta de sentimento. Tá? Ele muitas vezes ele não expressa o sentimento para com o outro porque ele não sente mais. Ele não sente mais o gostar, ele não sente mais o amar, tá? Porque o sentimento dele é intrusivo. É a tristeza patológica que está tomando de conta daquele paciente. Tá? Então, daí, o emocional, o humor desse paciente, tá? Ser sempre para ele mesmo, no sentido da tristeza patológica. Sintomas cognitivos e ideativos. Baixo rendimento intelectual, déficit de atenção e concentração, tá? Falta de fé, sentimento de abandono e ou rejeição, o que, na verdade, ele desenvolve esse sentimento, mesmo tendo toda a família ao seu redor, mesmo tendo toda a família ajudando no tratamento, tentando fazer com que esse quadro se inverta, tentando retirá-lo da depressão, mas ele não vê isso, tá? Porque o sentimento dele é intrusivo, é para ele. Sentimento de inferioridade, falta de sentido na vida, certo? Essa falta de sentido na vida, muitas vezes, ela é verbalizada. Eu não quero mais viver, não tenho mais sentido para viver, eu prefiro morrer, tá? Não quero que as pessoas cuidem de mim, não quero cuidar de mim. Autoimagem negativa, ele se ver feio, tá? E daí ele também não cuida, o que reforça a questão dele não cuidar da sua aparência, de haver um relaxamento dessa aparência. Pessimismo, desvalorização da vida, que são os pensamentos de morte. Um cuidado que se deve ter com esse paciente é dele tentar o suicídio, então por isso que não pode deixá-lo sozinho. Sentimento de culpa, ideias suicidas. E nós temos os sintomas corporais, né? Onde o paciente ele sempre anda com a cabeça baixa, né? Que a gente chama de cabisbaixo. Isso por quê? Pelo sentimento de inferioridade que ele sente dele mesmo. Peito embutido, coluna curvada, dificilmente sem olhar as pessoas nos olhos, olhos desvitalizados. Esses olhos desvitalizados, ela vem pela questão da falta de ânimo, da falta de energia, tá? De muitas vezes ele não se alimentar, então ele fica bem abatido. Despreocupação com a higiene pessoal, despreocupação com a aparência e movimentos lentos e contidos. Isso aí a gente já vem falando, né? Com relação ao tratamento, nós temos os antidepressivos, psicoterapia e família. Dependendo do estado do paciente, tá? Se ele apresentar se ele apresentar uma tristeza patológica, pode entrar aí, além dos antidepressivos, os estabilizadores do humor, para ver se controla o humor desse paciente, né? Tá? E a psicoterapia vai ajudar o paciente a sair do isolamento, a olhar para ele mesmo, tá? A tentar cuidar da aparência, cuidar da higiene, trabalhar essa questão de inferioridade, do sentimento de inferioridade, e trabalhar a questão das ideias suicidas. A família, ela tem que apoiar o paciente no sentido de reverter aí o quadro, tá? A família, ela tem que ser orientada que isso não é comodismo, que isso não é preguiça, que isso é uma sintomatologia da depressão, tá? Então, ela tem que apoiar o paciente, ela tem que estimular o paciente, apesar de muitas vezes essa família ela sofrer irritabilidade e agressividade do paciente.
né? Porque ao ponto que eles vão tentar animar, ver se conseguem tirar o paciente daquele quadro, o paciente vai respondê-lo de forma agressiva. E daí, a família ela tem que ter um suporte, né, para aguentar isso aí, e é onde muitas vezes a gente pode estar inserindo a família no acompanhamento psicológico também, tá? Para que ela ganhe forças para suportar toda a vivência, toda a situação do paciente aí, certo?